Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês essa pilha de livros que foram adquiridos lá na FELIC, a Feira do Livro da Consciência Cristã. Eu adquiri todos esses livros lá e eu quero trazer no final desse vídeo aqui a resposta da seguinte pergunta para você. Será que eu economizei ou eu teria economizado mais se eu tivesse compro lá na Amazon? No final desse vídeo eu vou falar quanto que eu paguei nessa pilha de livros e o quanto eu pagaria na Amazon, ok? Então vamos ver se realmente compensa comprar livros lá na FELIC, na Feira de Livros da Consciência Cristã. Um ponto importante a respeito desse vídeo é que ele não terá edição, então ficará com os erros aí mesmo, porque eu quero lançar ele o mais rápido possível, então não terá edição. Você vai ver esse vídeo na íntegra e vai ver como é que eu erro cotidianamente quando eu estou gravando um vídeo, ok? Uma outra coisa interessante que eu notei para começar o vídeo é que quando você tem um livro nas mãos, me parece que é mais fácil você adquirir aquela obra. Sim, é muito bom você receber as caixas da Amazon, mas nada substitui quando você está comprando um livro, você poder pegá-lo na sua mão, poder ali manusear o livro. Realmente existe uma magia diferente quando você está com um livro nas mãos. Por isso nunca vai haver substituições para a livraria ou para uma feira de livro, porque nada substitui esse contato físico com o livro. Não sei se com você é assim, mas eu notei isso cada vez mais forte lá na FELIC e quando você está com o livro na mão, realmente existe uma magia diferente. Vamos lá então? Vamos falar sobre esses livros. Se não me engano, ao total são 23 livros que eu vou trazer para você. Vou comentar apenas sobre alguns para que esse vídeo não fique tão grande. Começando com este livro aqui do Dr. Augusto Nicodemos, Despertamento Espiritual, a poderosa ação avivadora do Espírito na Igreja. Tem aqui da editora Cultura Cristã e eu devo dizer para você que este é o verdadeiro livro sobre avivamento do Augusto Nicodemos. Tem um outro livro que tem um nome de Avivamento, também escrito pelo Augusto Nicodemos, mas que não fala sobre avivamento, pelo menos não tão profundamente quanto esse daqui fala. Este daqui é o verdadeiro livro que fala sobre avivamento do Dr. Augusto Nicodemos. Eu já li todo esse livro, eu ganhei do meu amigo Jorge, foi meu amigo Jorge lá do canal Geolê que me deu esse livro. Eu já concluí a leitura, porque nós fizemos um desafio, uma brincadeira entre eu e o Jorge lá na Consciência Cristã, e eu quero então trazer para você apenas um detalhe a respeito desse livro. O livro é muito bom, Augusto Nicodemos fala a respeito do avivamento de uma maneira extremamente bíblica, entretanto tem um probleminha. Eu vou trazer essa resenha lá no meu Instagram, não vou postar aqui no canal, mas eu vou fazer lá no meu Instagram um comentário um pouco mais aprofundado a respeito dessa obra. Vale muito a pena você ler, mas eu achei que esse livro tem um probleminha, mas eu só vou falar lá no Instagram. Onde é que eu vou colocar esses livros? Aqui no chão. Isso. Vamos para o próximo. Tiago Cavaco, Os Três Nãos de Deus, porque apenas a graça basta, da editora Mundo Cristão. Lançamento da editora Mundo Cristão é só um livretinho, me parece que é a transcrição de uma mensagem do Tiago Cavaco. E veja, eu não vi a pregação do Tiago Cavaco porque ele pregou na segunda-feira à noite e eu já tinha vindo embora na segunda-feira de manhã. Mas eu vi a mensagem pelo YouTube e eu devo dizer que o Tiago Cavaco trouxe nesse livro aqui, pelo menos foi o que ele disse na pregação, que ele trouxe nesse livro aqui algo muito importante a respeito do catolicismo. Tiago Cavaco falou algo aqui que eu nunca tinha visto ninguém falar, que eu nunca tinha visto ninguém propor sobre uma diferença essencial entre os evangélicos protestantes e o catolicismo. E eu vou fazer um vídeo especial só sobre esse assunto porque eu achei muito bom. Achei realmente assim uma sacada muito boa do Tiago Cavaco a respeito dessa diferença entre catolicismo e os protestantes. Então, vou trazer isso daqui e temos aqui o lançamento do Tiago Cavaco. O próximo é Ter Fé na Cidade. Esse é um livro já mais antigo do Tiago Cavaco e eu comprei ele correndo lá para que ele pudesse colocar aqui a sua dedicatória para mim. Eu não tenho esse livro, então realmente eu precisava tê-lo, mas eu comprei, confesso que eu comprei correndo, peguei o primeiro livro do Tiago Cavaco que eu não tinha lá na Feira do Livro, quando eu vi ele passeando por lá e eu queria ter então uma dedicatória dele, ele colocou aqui para o Rafael com um forte abraço fraterno, Tiago Cavaco, ok? Foi basicamente por isso que eu comprei esse livro. O próximo é Deixou de Ser Pedra para Virar Vidraça. Estamos falando de Rodrigo Mocelin, Homeschooling ao Alcance de Todos. Bem, tenho sérios problemas com algumas posições teológicas do Rodrigo Mocelin, como por exemplo na área da psicologia,
como por exemplo na área do homeschooling. Eu acredito que ele exagera um pouquinho, transformando o homeschooling numa espécie de solução para todos os problemas da humanidade. Quando ele fala de homeschooling, para mim, ele exagera um pouquinho do quanto o homeschooling mudaria completamente a nossa sociedade. E eu acredito que, da forma como ele fala, só o evangelho pode mudar a sociedade. Mas temos aqui um livro que ele vai propor o homeschooling. E eu quero saber, então, como ele enxerga verdadeiramente o homeschooling. Por isso, está aqui, ok? Bem, em algum momento vai sair resenha aqui. O próximo, por falar em Rodrigo Mocelin, um probleminha, né? Temos aqui Teopsique, uma introdução científica à psicologia para teólogos, do Justin Barrett, eu acho que é assim que fala o nome dele, a psicologia como ferramenta no fazer teológico. Esse livro é um livro em parceria da The Pilgrim com a Thomas Nelson Brasil, e eu comprei ele porque eu comprei também da Eden Publicações o Psicobaboseira. O Psicobaboseira vai muito na pegada ali daquela posição do Rodrigo Mocelin, que psicologia não é para cristão, que psicologia, o cristão não precisaria de psicologia, que tudo que o cristão precisa está nas escrituras e pode ser feito através de aconselhamento bíblico. Esse livro vai na pegada oposta, falando que sim, nós podemos fazer uma psicologia teológica, por assim dizer. O autor, ele é bacharel em psicologia pela Calvin University e doutor em psicologia pela Cornell University, ok? Então temos aqui um livro que vai contrapor aquele outro livro lá, o Psicobaboseira. Eu confesso que eu estou mais tendente a este livro, mas quero ver os argumentos de ambos, né? Tanto lá o da Psicobaboseira, como esse daqui da Teopsique, para me fundamentar melhor naquilo que eu acredito. Próximo livro, Alegria no Senhor, do Leonardo Sayum. A mensagem de Filipenses para a igreja de hoje. Não conheço o autor, ele estava na Consciência Cristã, ele fez uma palestra, mas eu não pude assistir à palestra dele. Entretanto, é um livro sobre Filipenses de uma coleção da editora Vida Nova e me chamou a atenção do porquê esse autor foi escolhido para compor essa coleção ali de livros da editora Vida Nova. Comentário de Filipenses, o meu livro predileto da Bíblia, com toda certeza, Filipenses é meu livro predileto da Bíblia. Então, onde eu vejo um comentário que tem pelo menos um fundamento, né, de ser um bom comentário de Filipenses, eu acabo comprando. E aqui nós temos Augusto Nicodemos e Franklin Ferreira fazendo a indicação desse livro, além de fazer parte da coleção da editora Vida Nova. Mais um da editora Vida Nova, Deus e o debate sobre, e eu não vou falar essa palavra aqui, porque eu descobri que agora você não pode falar certas palavras no YouTube, porque senão ele corta o seu vídeo. Eu falei uma palavra no vídeo passado, na minha resenha a respeito daquele A Escola do, e aí deu problema porque falou que eu estava fazendo propaganda eleitoral. Então não falarei essas palavras problemáticas. Mas é um livro sobre este tema, viu, pessoal? Aqui atrás está dizendo o seguinte: este livro ajudará os cristãos a se envolverem de forma amorosa, ponderada e bíblica em discussões sobre identidade de. E aí você sabe qual é a identidade que ele falará. Temos aqui uma indicação do John, alguma coisa, do Hobbit Smith. Aqui dentro, nós temos a Rosaria Butterfield e a Jack Hill Perry, que também está indicando esse livro, além do Sam Alberry. Ok? São autores que eu conheço e que indicam o livro. Um assunto polêmico desse, nós temos pouca literatura aqui no Brasil. Já deste assunto, nós temos muita literatura, entretanto, nunca parece ser suficiente para sanar as dúvidas dos cristãos. Temos aqui Dízimo, o que mais importa? Do Mateus Ortega. Este é um livro bastante interessante. O autor dele é o mesmo autor ali do Economia do Reino, que também já foi publicado aqui no Brasil. E quando eu abri esse livro aqui, eu achei uma outra coisa bastante interessante, pessoal, que é o fato de termos muitas notas de rodapé. Deixa eu achar aqui, olha só. Nós temos isso aqui, é isso mesmo? Isso aqui de nota de rodapé e tudo isso aqui de nota de rodapé de apenas um capítulo. Na verdade, olha só, mais 2 páginas de nota de rodapé apenas deste capítulo aqui. Então, deixa eu te falar, me parece ser um livro que vai muito profundamente no assunto, né? Que argumenta com profundidade sobre o dízimo. E eu recebo direto perguntas de pessoas falando: será que no Novo Testamento nós temos que dar o dízimo? Será que não? Pois bem,
eu nunca vi ninguém perguntar isso para querer dar o dízimo. Todo mundo que pergunta isso é querendo se safar, né? Achar algum cúmplice para dizer, olha, alguém me disse que eu não preciso dar o dízimo. Pois bem, então temos aqui mais um livro a respeito disso. O livro é dividido em 3 partes bastante interessantes, que é a primeira parte, o que é o dízimo? A segunda parte, devo dar o dízimo? E a terceira parte, o que mais importa? Pois bem, um livro que deve ultrapassar ali algumas obras que estão na minha lista, porque eu quero ler muito esse livro, ainda mais com essa quantidade de citação que parece que ele traz na obra. Próximos 2 livros é da Pão Diário. E aí nós temos aqui um primeiro livro do Charles Haddon Spurgeon. E se você não conhece Spurgeon, você precisa se converter e conhecer, porque Charles Haddon Spurgeon é o príncipe dos pregadores. Leia Charles Haddon Spurgeon, leia as pregações desse homem, porque são muito, muito, muito boas. E aqui nós temos sermões sobre mulheres da Bíblia. Isso falando do Antigo Testamento. Eu tenho até aqui anotado no meu computador, eu fiz aqui uma listinha de quais são essas pregações. Quer ver? Aqui, ó. Nós temos 15 pregações sobre mulheres do Antigo Testamento. Então são 2 sobre Agar, uma sobre Sara, uma sobre Rebeca, uma sobre Raabe, uma sobre a mãe de Sansão, 3 pregações sobre Ruth, uma sobre Ana, 2 sobre a rainha de Sabá, uma sobre a boa pastora, que está lá em Cantares 1, versículo 7, e uma sobre a noiva também, que está em Cantares, capítulo 5, versículo 8. São esses 15 sermões que nós temos aqui, e é Charles Haddon Spurgeon, né? Além de estar nessa edição da Pão Diário, que é capinha dura, coisinha muito bonitinha. Próximo também é da Pão Diário, e nós temos aqui o Pretoriano. Eu tenho algumas anotações aqui, pessoal. Como eu disse, não vai ter edição. O Pretoriano, uma história de heróis e mártires, da editora Pão Diário, por incrível que pareça, é um livro que não tem autor, ou pelo menos não se sabe quem é o autor, porque esse texto ele foi achado em 1876, lá nos Estados Unidos, dentro de um barco à vela, e não tinha ali o autor deste texto. Agora, eu preciso fazer uma crítica muito séria a essa edição aqui da Pão Diário, porque esse livro já foi publicado com outro nome, ele já foi publicado como O Marte das Catacumbas. Agora, você percebe que aqui na capa não tem nenhuma indicação disso? Então, imagine que eu tenha esse livro, Marte das Catacumbas. Vejo esse livro aqui e penso que é um livro totalmente diferente. E aí eu compro, quando eu chego em casa, eu descubro que nada mais é do que aquela mesma obra. Então, para mim, isso beira a má fé. Quando uma editora tem um livro, e um livro tão conhecido, por exemplo, como é esse, O Marte das Catacumbas, e muda o título e não coloca um aviso grande para que as pessoas saibam que esta obra aqui é a mesma do Marte das Catacumbas, olha, sinceramente, eu não posso dizer que com certeza é, mas para mim, flerta com a má fé. De fazer as pessoas comprarem um livro pensando que é uma obra diferente, quando na verdade é aquela mesma obra que já foi publicada, inclusive, pela mesma editora. Então, olha só, Pão Diário, me desculpe, eu preciso ser sincero, não faça isso. Coloque um aviso grande, né? Publicado anteriormente como o Marte das Catacumbas. Pode ter colocado aqui, né, O Pretoriano, e aí embaixo colocar também publicado anteriormente como o Marte das Catacumbas, porque aqui está O Pretoriano, uma história de heróis e mártires. Nada na capa sinaliza que é a mesma obra. Pisada de bola. Graças a Deus, eu não tenho esse O Marte das Catacumbas e peguei uma obra que para mim é uma obra que eu não tenho. Mas se eu tivesse, sinceramente, eu seria um pouquinho mais duro, inclusive com você, Pão Diário. Tem obras excelentes, uma edição excelente, mas não pode fazer isso com seus clientes. Próximo livro é este daqui, Nem Pobreza Nem Riqueza, As Posses segundo a Teologia Bíblica, do Craig Blomberg, da editora Vida Nova. Esse livro aqui, obviamente, vai tratar a respeito de como nós devemos gerenciar a nossa riqueza, os nossos bens, como nós devemos exercer a mordomia sobre os nossos bens, e é pelo Craig Blomberg, que tem aquele livro bastante conhecido, Introdução aos Evangelhos, também tem aquele outro livro sobre Pregando as Parábolas, ele tem, sobre as parábolas, inclusive, ele tem um outro livro, são 2 livros já publicados aqui no Brasil. É um teólogo muito conhecido, e aqui, você sabe, nós vamos ter aqui
alguém que é um teólogo bastante respeitado, então não vamos ter nenhuma gota aqui de teologia da prosperidade, nenhuma gota daquela teologia que é defendida por David Leonardo, Tiago Brunet e esse tipo de teólogo por aí. E assim, eu falei teólogo porque eu estou sendo bonzinho com cada um deles. Então, é um livro que vai nos ensinar a gerenciar os nossos bens, a lidar com as nossas riquezas. O próximo livro é para pagar uma promessa. Basicamente isso, pessoal. Há muito tempo eu já prometi ler um livro e fazer uma resenha completa de um livro do Luciano Subirá. Eu já li um outro livro dele, chamado Até Que Nada Mais Importe. Para quem acompanha o canal já sabe que eu falei até muito bem desse livro. O Luciano Subirá é sim um autor neopentecostal, e eu sei que muita gente vai colocar lá embaixo nos comentários: você não conhece o Luciano Subirá? A teologia do Luciano Subirá é neopentecostal. Tudo bem, ele não é igual ao Tiago Brunet, ele não é igual ao David Leonardo, ele com certeza é um neopentecostal muito melhor, tem um princípio de teologia muito melhor do que esses dois, por exemplo, que eu citei, mas sim, Luciano Subirá é neopentecostal, pessoal. E ele é um dos bons neopentecostais, se é que eu posso dizer isso. O que eu estou querendo dizer é, eu discordo de muito da teologia do Luciano Subirá, mas para mim ele está longe de ser um dos piores neopentecostais. E aqui nós temos esse livro, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, da editora Mundo Cristão. Eu vou ler esse livro para pagar essa promessa, vou ler, vou fazer a resenha, e dentro desse livro eu vou explicar e vou trazer para você por que Luciano Subirá é sim um autor neopentecostal. Entretanto, dentro do neopentecostalismo, entre o neopentecostalismo, ele é um dos melhores, segundo aquilo que eu vi, pelo menos naquele livro Até Que Nada Mais Importe. Próximo, temos aqui um livro que é do Eugene Peterson. Eu li a biografia do Eugene Peterson em janeiro, gostei muito daquela biografia e me lembrei que eu nunca tinha lido absolutamente nada de Eugene Peterson. E aí eu falei, eu preciso ler, porque afinal de contas eu gostei muito daquela biografia. Então temos aqui o Pratique a Ressurreição, uma conversa sobre amadurecer em Cristo, da editora Mundo Cristão. Eu não tinha aqui nenhum livro do Eugene Peterson, a não ser a Bíblia, a Mensagem. Então, está aqui, em algum momento será lido, em algum momento será apresentado para vocês também. O próximo livro, O Evangelho do Rei Jesus, do Scott McKnight, também da editora Agnus, esse daqui. E veja, eu gosto muito da escrita desse autor. Eu sei que ele tem aquele outro livro em parceria com uma igreja chamada Tov, e tem também A Verdadeira Maria. São dois livros do Scott McKnight que eu gosto bastante da escrita desse autor. Comprei basicamente por causa disso, porque eu gosto da escrita do autor e ele é muito bom. Então, temos aqui o Evangelho do Rei Jesus. O próximo livro é da editora Mundo Cristão, da editora Cultura Cristã, e temos o James Sire. Conhece James Sire? Foi publicado, se não me engano, pela editora Monergismo, Universo ao Lado, Dando Nome ao Elefante, Apologética para Hoje, alguma coisa assim. Eu até anotei aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Onde está? Aqui, ó. Como é que é? Apologética Além da Razão. Isso mesmo, o nome do livro que ele também tem publicado por aqui. Este livro é bem interessante porque ele vai trazer para nós, né, por que bons argumentos não funcionam. Quando você dá bons argumentos para as pessoas, elas podem até entender esses bons argumentos, mas isso não produz conversão. E aí, o livro é dividido em 3 partes, quer ver? Eu anotei aqui também, mas eu vou pegar aqui direto do livro essas 3 partes aqui. 3 partes. Primeiro, falácias lógicas comuns. Essa é a primeira parte, que tem 4 capítulos. Na segunda parte é bons argumentos que muitas vezes falham. Temos também ali 5 capítulos. E na última parte, que é a parte 3, bons argumentos que funcionam. São 3 capítulos a respeito disso. Então nós temos falácias comuns, argumentos que não funcionam e bons argumentos que funcionam. Achei bastante interessante a proposta do porquê alguns bons argumentos muitas vezes não funcionam, não provocam conversão. O próximo livro, deixa eu ir arrastando aqui para não esquecer de falar nada a respeito deles. Nós temos aqui O Espião. Esse livro vai trazer aquela história onde Dietrich Bonhoeffer, aquele pastor alemão, está participando de um plano para matar Hitler. Sim, isso aconteceu de verdade. Aqui atrás no livro está dizendo o seguinte: não matarás, sendo assim
Como impedir a campanha de terror propagada por Hitler. Temos aqui uma espécie de livro HQ, não é nem livro nem HQ, porque nós temos textos, mas temos imagens também, mas não é HQ. Vai explicar todo esse plano onde Dietrich Bonhoeffer, né, participou nessa tentativa de matar Hitler. O plano falhou, isso nós já sabemos, o plano falhou, e além disso, ele morreu acho que 1 ou 2 semanas, se não me engano, antes de acabar a guerra. Algo assim. Temos aqui O Espião, da editora Trinitas. O próximo livro é este daqui, Cristianismo à Prova, da Rebecca Macaulay. Acho que é assim. Já temos livros delas publicados aqui no Brasil, se não me engano, chamado Credo Secular, que é aquele livro que tem aquele arco-íris na frente, onde ela vai traçar a respeito de evangelhos aí identitários, por exemplo. Ela vai falar sobre isso. E temos também o Jesus que as Mulheres Viram, publicados pela essa mesma autora, né? Escritos por essa mesma autora. E aqui nós temos 12 perguntas que ela vai responder, e eu gostaria de fazer algumas para você. E pense aí se você consegue responder satisfatoriamente a uma dessas perguntas. Imagine que você está num local, você está esperando um avião ali no aeroporto, você está esperando o seu ônibus no ponto de ônibus, onde você estiver no seu trabalho, e aí alguém chega para você e pergunta o seguinte: o cristianismo não acaba com a diversidade? Ou mais do que isso, como você pode dizer que só há uma fé verdadeira? Você dá conta de debater esse assunto? Você dá conta de responder a essa pessoa satisfatoriamente? Sabe, você dá conta de fazê-la entender qual é o seu pensamento por trás disso? Do porquê somente o cristianismo é a fé verdadeira? Outra, como você pode aceitar a Bíblia literalmente? Nós sabemos que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E aí, como é que você pode aceitar a Bíblia como algo literal? Você dá conta de explicar para essa pessoa o porquê que você faz isso? O cristianismo não é homofóbico? Talvez a pergunta seja legítima. A pessoa chega para você e pergunta: olha, o cristianismo não é homofóbico? Como é que você vai responder tudo isso? Pois bem, esse livro vai te ajudar. São 12 perguntas que ele vai ajudar a responder. O próximo, olha só, entramos aqui numa seara de ficção cristã. E temos a Sara Gussella. Eu não conheço essa moça, mas achei bastante interessante a biografia dela aqui. Eu vou ler para você essa biografia porque eu achei bastante interessante. Veja só o que diz a respeito da autora. Sara Gussella, ou Gussella, não sei como se fala, desculpe, Sara, é cristã e mineira. Ela mora com os pais, Andresa e Rubens, e o irmão Isaac. Apaixonada por cultura pop, escreve desde nova, mas só concluiu seu primeiro livro, A Escolha do Verão, durante a pandemia. É a idealizadora da FEFIC, a maior feira de ficção e cultura cristã do Brasil, e sonha em agregar ainda mais ao mercado literário nacional, sem nunca esquecer que a sua história está sendo escrita por um autor muito melhor do que ela. Muito bem, então temos aqui uma fantasia misturada com ficção científica, produzida por uma autora brasileira, e se esse ano tem uma coisa que eu vou fazer, é ler muita fantasia, muita ficção, e na área cristã eu vou dar sim uma preferência para autores nacionais. E eu sei que você, assim como eu, tem preconceito. Sim, nós temos preconceito. Você está lá vendo um livro, e aí você até achou o livro bacana, a capa bacana, e aí na hora que você pega, você percebe: ih, a autora é brasileira. E aí você já desanima. Infelizmente, nós temos esse preconceito, e eu quero acabar, pelo menos para mim, com esse preconceito esse ano. Vou ler muita ficção, muita fantasia de autoras brasileiras, principalmente se for ficção e fantasia cristã. O próximo livro me foi dado por um rapaz. Esse aqui eu ganhei. Esse livro eu ganhei de um rapaz que estava lá na Editora Vida. Quero agradecer. Me desculpe por não lembrar o seu nome, mas muito obrigado. Ele me presenteou com esse livro aqui. É Michael Gorin e o Timothy Sheridan. Eu acho que é assim que fala o nome dele. E nós temos aqui uma eclesiologia. Eu sei que o Michael Gorin é considerado aí um bambambam da eclesiologia. Mas eu gostei ainda mais desse livro, porque quando eu abri esse livro aqui e fui ver sobre o que ele se tratava, ou em que parte se dividiam esse livro, eu descobri que a parte 4 desse livro aqui é um comentário sobre aquele livro Igreja Centrada, do Timothy Keller. Então, já valeu a pena. Imagina, são 4 capítulos para comentar aquela obra do monstro que é Timothy Keller. Então, eu acredito que quando eu começar a ler esse livro aqui, Tornando-se uma Igreja Missional, da Editora Vida,
eu acredito que eu devo começar pela parte 4. Eu tenho a impressão que quando eu for ler esse livro, eu vou começar pela parte 4. Muito bem. E aqui, para terminar os meus livros, nós temos aqui uma HQ, também da Thomas Nelson. E aqui nós temos um guerreiro que percorre um longo e solitário caminho repleto de perigos e obstáculos, enquanto arrasta um pesado baú. Quais segredos o baú esconde? É isso. Olha só, aqui atrás está o guerreiro arrastando ali o baú. Muito interessante, uma HQ que parece ser bastante interessante, tem um bom traço, né, que as pessoas falam, né? Eu gostei bastante dos desenhos aqui que eu vi folheando, mas eu confesso que eu comprei essa HQ meio que influenciado por aquele estilo lá do João Kleber, lembra? O que tem dentro da caixa? Quando eu li aqui atrás, bem, eu quero saber o que tem dentro do baú. Foi isso, a minha curiosidade fez com que eu comprasse essa HQ. O que tem dentro desse baú? Eu espero que seja uma história interessante e que mostre coisas interessantes dentro do baú e não seja um João Kleber, né, que fala, olha, tem uma coisa aí dentro do baú e na hora que você vai ver, não era nada. Eu espero realmente que seja uma boa HQ. Como é HQ, é facinho de ler, logo logo eu devo comentar com vocês. Obviamente, a maioria desses livros, à medida que eu for lendo, eu vou comentar lá no Instagram. Pra cá, eu só trago as coisas topíssimas ou as coisas muito ruins. Muito bem. Os próximos livros aqui também foram adquiridos lá, foram adquiridos para minha esposa. E aí nós temos aqui Do Lar ao Coração, olhando para a decoração e ordem da casa a partir da Bíblia. Temos aqui a autora, a Aletheia e a Fabiane, são autoras deste livro. Eu achei bastante interessante porque vai tratar sobre decoração e ordem da casa de uma maneira bíblica. A editora é Peregrino. O próximo é da editora Trinitas, TPM, Teologia para a Menstruação. Sim, é isso mesmo que você leu. Teologia para a Menstruação. Agora, olha que interessante aqui atrás. Uma breve teologia da menstruação. Uma mulher passa em média por 500 menstruações em sua vida. Quer sua experiência seja um incômodo moderado, uma enxurrada debilitante ou uma turbulência emocional, a maior parte já se perguntou: por quê? Esse livro honesto, leve, bem-humorado e sempre surpreendente procura uma visão bíblica sobre a menstruação. A partir desses períodos complicados, Rachel, eu sei lá como é que se fala os nomes, pessoal. Rachel Jones, eu vou falar assim, nos lidera em uma aventura teológica tecendo reflexões sobre a natureza de nossos corpos, a passagem do tempo, o propósito da dor e o sentido da vida. Uma coisa é certa, você nunca leu um livro cristão como esse. Então, publicação da The Pilgrim com a editora Trinitas. Temos aqui Teologia para a Menstruação. E o último é esse daqui, Abigail. Mas esse daqui eu confesso que eu peguei enganado, porque eu pensei que era um estudo, um livro, né, que ia se dedicar a apresentar Abigail. Mas é, na verdade, um livro que tem várias tarefinhas, né? Então é um livro estudo, onde você vai fazendo as tarefas a respeito desse personagem bíblico. E, sinceramente, tenho pra mim que minha esposa não fará essas tarefinhas. Tenho pra mim, tá vendo? Semana 1, semana 2, semana 3... Eu peguei pensando que era um livro assim descritivo, né? Igual todos os outros, mas não. É um livro que tem tarefinha. Com certeza minha esposa não vai fazer essas tarefinhas. Muito bem, pessoal. Temos então aí os 23 livros que eu comprei. Na verdade, 23 livros que eu trouxe aqui. Mas desses 23 livros, lembro, eu ganhei um do George e também um do rapaz lá da editora Vida. Então, ao total, eu comprei efetivamente 21 livros. Foram 21 livros que eu comprei lá na Consciência Cristã. Veja, eu poderia ter comprado mais, porque eu vi preços interessantes de outras obras, mas se eu comprasse mais livros, não caberia na minha bagagem, eu teria que pagar uma bagagem extra, e aí, óbvio, se eu tivesse que pagar uma bagagem extra para trazer os livros para cá, eu acabaria perdendo todo o benefício do desconto que eu tive lá na feira. Então, por isso eu não trouxe mais livros. Foram esses os livros escolhidos. Então, ao total, 21 livros foram compros por mim lá na feira do livro. Bem, quanto que eu paguei nesses 21 livros? Eu paguei R$ 667,21. Sim, R$ 667,21, o que, dividido pelos 21 livros, dá em média R$ 31,77 por livro. Então, em média, os livros saíram por R$ 31,77 e eu paguei ao total R$ 667,21.
Bem, lembrando que lá na Feira do Livro, a partir de R$ 300 você pode dividir em 10 vezes e foi isso que eu fiz. Então eu vou pagar aí R$ 67,02 mais ou menos por parcela, né? Nessas 10 parcelas que eu pagarei. Bem, se eu fosse comprar esses livros pela Amazon, quanto eu teria gasto? Eu fiz ali um carrinho da Amazon com todos esses livros que eu comprei, tirando aqueles 2 que eu ganhei, e eu pagaria R$ 876,68. Ou seja, sairia mais caro do que comprar na Felic. Na verdade, sairia quase R$ 210 mais caro, R$ 209,23. Então, eu paguei R$ 667,21, mas se eu fosse comprar na Amazon, eu teria pago R$ 876,68. A média por livros na Amazon sairia dos R$ 31,77, que foi lá na Felic, para R$ 41,75. Ou seja, quase R$ 10 mais caro por livro eu pagaria se eu comprasse na Amazon. Enfim, eu tive uma economia total de R$ 209,23, quase 24% de economia se eu tivesse compro na Amazon, sairia mais caro, quase 24%. Então, ou seja, eu economizei quase 24% comprando na Felic. Então, vale sim muito a pena você comprar o seu livro lá na Felic. Lembrando que você tem que comprar comedido para que você não pague passagem extra, né, bagagem extra dentro do avião, porque aí você perderia todo esse desconto. Eu pagaria em torno de R$ 150 para uma bagagem extra. Ainda estaria compensando, porque eu ganhei R$ 209, ainda ficaria em torno de R$ 59 mais barato do que na Amazon. Mas não compensaria, né? O melhor é você aproveitar dessa forma. Você não pagar bagagem extra, porque aí eu tive a economia de R$ 209,23. Então, muita gente que estava lá na Felic estava falando, não, vou esperar para chegar em casa e eu compro na Amazon. Sim, você pode comprar na Amazon, mas nesse caso aqui, sairia R$ 209 ou quase 24% mais caro você comprando na Amazon. Isso se todos os livros que você comprasse aqui te entregassem com frete grátis. Se você é membro lá do Prime, coisa desse tipo, e todos esses livros te entregassem na faixa, né, gratuitamente pelo Prime. Então, vale muito a pena você comprar os livros lá na Felic. Você economiza sim. Nesse ano estava melhor ainda do que todos os outros anos. Ano passado, por exemplo, eu fazia algumas consultas na Amazon e via que o preço da Amazon estava um pouco mais barato. Mas nesse ano, quase todos os livros que eu consultava estava mais barato lá na Felic do que na Amazon. Então, vale muito a pena. Muito bem, pessoal, este é o vídeo de hoje. Se você ficou interessado em qualquer um desses vídeos, os links estarão lá embaixo. Compre por esses links para ajudar que eu pague essas 10 parcelas aqui. Me ajude a pagar as 10 parcelas e você não paga nada mais por isso. Basta você comprar pelos links que você me ajuda a fazer mais material, mais vídeos como esse aqui. Fiquem com Deus. Coloca lá embaixo nos comentários qual livro te chamou mais atenção, se tem algum livro que você nem sabia da existência dele, ou se você leu algum desses livros e dá aquela indicação, fala, Rafael, passe esse aqui na frente porque esse aqui vale muito a pena. Coloca lá embaixo nos comentários. Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se sempre, sola Escritura.